Eu ia lá pro interior, fazia PAP, visitava. Aí teve uma situação muito engraçada que eu fui fazer um PAP no frigorífico, o cara tava cortando uma carne com facão, né? O cara aqui cortando aqui a carne. Aí, opa, tudo bom, rapaz? Eu sou o Simon aqui, trabalho com energia solar. Energia solar? Isso é coisa errada, rapaz. Aí o cara puxou a faca, sai daqui. Eu lá quero saber de cara. Eu fui expulso com um facão no cara, com um facão na mão. Eu, não, desculpa, eu só queria conversar. Isso é coisa errada, eu lavo o negócio de energia solar. E naquele dia eu tive um insight muito importante na carreira da Way. Eu disse, cara, as pessoas não conhecem energia solar no interior. Não sabem o que é isso. Aí a gente voltou para Fortaleza. Cara, a gente precisa montar uma apresentação para a gente catequizar a população sobre o que é energia solar. A lei, falar sobre a legalidade, porque as pessoas não conhecem. As pessoas acham que é muito caro, as pessoas acham que é inviável. Assim, enfim, não existe uma compreensão. Seja bem-vindo ao Energizei Cast, o podcast que veio para energizar você e os seus negócios de energia solar, batendo um papo sobre o mundo das energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Energizei Cast. Hoje nós vamos falar sobre uma temática que você precisa muito ouvir, que é como deixar de ser um vendedor de placa e passar a se tornar um consultor de energia solar, fazer o teu trabalho de uma forma altamente profissional e vender muito mais projetos no final do mês. Esse episódio de hoje ele tem um patrocínio e o apoio dos nossos amigos da Soul Energy, maior distribuidor de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste, que estão contribuindo para que essa mensagem chegue até você, integrador, em busca de crescer cada vez mais, fechar melhores negócios e também ter um bom suporte do distribuidor que é teu parceiro aí no dia a dia. Se tu ainda não conhece eles, o link está aqui na descrição, não deixa de visitar o portal, que eles estão com uma novidade sensacional que vai te ajudar a levar mais clientes aí para a tua carteira. Para o nosso bate-papo de hoje, nós temos aqui o Simon Ráfaga, ele que é arquiteto, especialista em construções sustentáveis, diretor comercial da Way Sustentabilidade, do Estúdio Projetar e da Hope Incorporações. Simon, seja muito bem-vindo a esse bate-papo e eu espero muito que ele seja de grande crescimento para nós dois no dia de hoje. Que agradeço, Pedro, a oportunidade de estar aqui compartilhando experiência, né? E espero poder contribuir de alguma forma aí com tudo que a gente já viveu em diversos setores, em diversas frentes de atuação, né? Estou aqui para contribuir da melhor forma possível. Perfeito, eu acho que pela apresentação breve que eu fiz de você, já fica duas curiosidades para quem está ouvindo. O primeiro é o sobrenome e o segundo a quantidade de empresas que a gente acabou de falar, né? Então, vamos começar pelo sobrenome. De onde que vem o Simon Ráfaga? Rapaz, o pior de tudo que não é um sobrenome, não é Simon Ráfaga, assim como Ráfaga é um sobrenome. É tipo João Paulo, entendeu? É o segundo nome, é o nome do meio. É o nome do meio. Eu sou Pedro Rafael, é como se fosse o meu Rafael. Exatamente. Eu utilizo, porque assim, quando eu fiz... Na época que eu fazia faculdade, eu procurava um nome que fosse bacana para o mercado. E meu nome é Simon Ráfaga Maia de Mello. Aí ia ser Simon de Mello. Aí eu, não, Simon Ráfaga é mais massa, assim. Aí eu utilizei. E Ráfaga, rapaz... E é diferenciado, né? Quem que é Ráfaga, né? Não tem. Você botar no Instagram Simon Ráfaga, porque assim, é Simon, mas se escreve Simon. Minha mãe é invocada. Minha mãe botou tudo em inglês mesmo. E ela tinha lido um romance que tem um Ráfaga. Inclusive, no Brasil tem a comunidade dos Ráfagas, que são pessoas que têm o nome Ráfaga proveniente desse livro. E eu faço parte desse grupo e tudo. 7 pessoas. É umas 12, são umas 12 pessoas, sabe? E aí a gente participa e tudo, conversa, aí todo mundo fala a origem do nome, por quê. Aí, enfim, minha mãe gostava muito desse nome Ráfaga. E aí, enfim, colocou Simon Ráfaga e ficou, né? E aí deu certo, eu gosto do meu nome, gosto muito. Eu não sei se a galera já se tocou, mas eu já vi uma estratégia comercial aí na escolha do nome, né? Porque você acaba se diferenciando, né? Você não é mais um de Mello. Exatamente. E é engraçado porque pela gama de atuação da gente, né? Então eu acabo criando evidência em alguns mercados, né? Em alguns nichos, principalmente no de arquitetura, porque como arquiteto eu comecei muito cedo, né, a trabalhar no segmento. No primeiro semestre eu já estava trabalhando, não sei, antes de me formar eu já tinha escritório de arquitetura, né? Só não assinava, mas eu já tinha escritório
E, enfim, a gente já fez vários projetos, já participamos de eventos importantes como Casa Cor, já ganhamos, como escritório de arquitetura, já ganhamos premiações nacionais, entendeu? No setor. Então a gente tinha uma certa evidência pelo fato de ser um escritório novo, mas a gente era bem atuante. Nós somos bem atuantes, né? Temos grandes clientes aí no setor. Se você der uma olhada lá no nosso Instagram, você vai ver muita casa bonita, muito projeto bonito, né? Não só no Ceará, mas no Brasil, até para fora a gente já projetou também. E o Simon Ráfaga, ele é muito forte, assim. O pessoal, o Simon Ráfaga, só tem eu, velho. O pessoal procura, quem é? O Simon Ráfaga, só tem ele. Isso é bom, né? É excelente, não tem, inclusive no Insta, né? O pessoal procura, quem é? Não, rapaz, bote aí Simon Ráfaga que você me acha. Só tem eu. Se tiver outro é o plágio aí, é fake, então. Seria o ponto oficial. Cara, vamos lá. Pra gente entender um pouco, pra quem não sabe, né? O Simon tem mais de 500 projetos fotovoltaicos aí no histórico dele. É um veterano, é um cara que está no mercado antes da grande febre, né? A grande febre aconteceu, a primeira lá em 2019, depois ali mais uma, meados 2021. Então teve esses grandes picos aí da solar, mas você nasceu um pouco antes. Exatamente. Né? Antes desse grande pico, inclusive por ver que o mercado ainda estava muito iniciante naquela época, ainda cheio de imaturidades, como a gente estava conversando agora há pouco. Mas vamos lá, o cara já tem mais de 500 projetos no portfólio, ele veio de algum background, eu gosto sempre de conhecer o background do nosso convidado. De onde que esse cara veio, o que é que ele fazia, por que que ele enxergou uma oportunidade na solar, como que ele enxergou. Então eu queria que tu contasse um pouquinho do Simon antes mesmo de pensar em fotovoltaico. Vamos lá, tudo começou, né, quando eu comecei minha especialização em construções sustentáveis. E lá a gente viu uma cadeira de eficiência energética, onde o professor colocou lá a questão de a utilização de equipamentos com selo Procel, né, a utilização de equipamentos com eficiência energética favorável à economia, utilização de lâmpadas LED, e um dos pontos foi a energia fotovoltaica e a energia eólica. E era algo que isso aí me interessou, né? E aí eu fiz essa especialização também com base em prestar consultoria para certificações LEED, né? LEED Platinum, enfim, eu comecei a estudar edifícios sustentáveis. E nessa época a energia solar já era realidade na Alemanha, na Califórnia, em outros lugares do mundo. E estava começando aqui. Pra você ter ideia, as placas que tinham na época eram placa de 270, né, policristalina, enfim, de uma marca só tinha uma marca no mercado. E tinham poucos fornecedores, era muito caro também. E a gente tinha uma atuação muito forte no segmento de casas de alto padrão, né, na arquitetura. E aí eu trouxe esse conceito de sustentabilidade para a arquitetura. A gente começou a implantar lá no escritório, nos projetos da gente, a questão de soluções sustentáveis, como reaproveitamento de água, armazenamento de águas pluviais e eficiência energética. Estávamos na época ali de 2017 para 2018, nós construímos 2 casas e eu quis colocar energia solar. Nesse condomínio não tinha energia solar, nenhuma casa, eu quis colocar. E aí foi onde tudo começou. Eu comecei a procurar, rapaz, e não achava empresa de qualidade. Tinha umas 2, 3 aqui. Um atendimento, nada profissional. Eu perguntava, o pessoal tinha medo de oferecer informação, então de se comprometer com a informação. Era uma incógnita muito grande. O pessoal não sabia oferecer, cara, se é algo bom, algo que vai proporcionar economia. Aí eu perguntava, dá pra zerar a conta? Como é que funciona? E o pessoal não sabia responder, velho. E aí eu tenho um sócio, que é o Vinícius, e aí a gente começou a conversar e enxergamos nesse nicho uma oportunidade. Aí o Vinícius, cara, vamos abrir empresa de energia solar? Bora, vamos se aventurar. A gente foi atrás de franquia, não tinha franquia na época, né? Vamos atrás de uma franquia, porque a gente não sabia nem para onde é que ia. Já teria um suporte mais inicial, pois mais rápido, né? E aí a gente começou realmente do absoluto nada, né? A gente, no começo lá, a gente convidou 2 pessoas para participarem da Way, né? E essas pessoas vinham de outra empresa que já tinha uma atuação, mas era tudo muito introdutório. Essas pessoas tiveram uma participação relevante no começo da Way, né? E a gente começou. E o interessante é que a Way, ela começou atuando já com os clientes do grupo, porque a gente tem o grupo Arcos, né, que é a holding que tem todas as empresas, já tinha um case de cliente, a gente já tinha no portfólio aí grandes clientes, clientes comerciais, residenciais, e aí o fato de já ter um nome no mercado que é validado, isso facilitou um pouco a atuação da Way.
né? Porque o primeiro ponto foi como é que a gente vai vender a Way se ela não tem projeto? Vamos fazer o seguinte, vamos montar um case, a gente montou um portfóliozinho do Grupo Arcos e mostrar para uma empresa nova do grupo. Né? Nós temos aqui, já temos obras entregues, projetos entregues e agora a gente está trabalhando no setor de energia solar. E aí tudo, e o pessoal, é interessante porque quando você tem uma imagem de qualidade no mercado, o pessoal recebe aquele produto que tu insere. Hoje, para eu inserir um produto no mercado, eu tenho uma aceitação mais fácil pelo histórico das empresas. Isso, querendo ou não, é fruto de um trabalho sério, difícil, árduo, de muito sacrifício, mas é fruto. Né? E aí a gente começou a atuar oferecendo energia solar para os nossos clientes. Só para embasar o ouvinte, né? Explica o que é o Grupo Arco. Pronto, Arco significa arquitetura, construção e sustentabilidade. Lá no nosso escritório, nós fazemos todo o processo, desde a escolha do terreno, por exemplo, eu quero construir uma casa. A gente vai, eu sei qual é o modelo de casa. Eu quero uma casa num condomínio fechado. A gente tem uma diversidade de condomínios fechados hoje aqui no Ceará. Qual região? Isso a gente projeta para o Brasil todo, certo? Vamos padrão Alphaville, padrão... enfim, eu falo Alphaville porque é a grife do mercado. Conhecido. Né? Mais conhecido, mas nesse estilo, aí a gente vai... Como é que você quer a sua casa? Qual é o seu perfil? Simon, eu sou um cara festeiro, eu gosto disso, gosto daquilo, eu gosto de piscina. Não, é um casal que tem filhos, que não gosta de aproveitar mais a casa. Então a gente faz todo um brainstorm da vida do cliente, né? Quer dizer, não é nem um brainstorm, é uma anamnese que a gente faz da vida do cliente. E a gente começa a enxergar já o embrião da casa dele. Aí começa, vamos escolher o terreno. A gente escolhe o terreno do cliente, olha, esse terreno aqui é bacana, vai atender sua necessidade, porque pelo que você me falou, você precisa de uma casa de aproximadamente 400, 500, 300, 200, 100 metros quadrados. Então, 100, você não precisa de uma casa tão grande, mas eu gosto muito verde. Então a gente já vê, enfim, cada cliente tem sua particularidade. A gente escolhe o terreno, desenvolve o projeto da casa, desenvolve o projeto de interiores, constrói a casa, executa e coloca energia solar. Né? Então, é arquitetura, construção e sustentabilidade. A gente faz o processo todo. Nós temos vários clientes que já participaram do ciclo completo. Ou então parcial. A gente construiu e entregou energia solar. Então, a gente fez o projeto e energia solar. Ou então, os três. Legal. Então, basicamente, você começa pensando com o cara, que é arquitetura, planejando, projetando, executa para levantar a casa do cara e no final você finaliza lá com um telhado sustentável, com energia solar. Sim. E assim, uma das coisas que eu mais gosto também de fazer, que nós fazemos muito lá no escritório, é fazer a composição. Porque assim, cá para nós, o equipamento solar ele não é bonito, né? Ele não é esteticamente apresentável. Então você tem que ter um cuidado muito grande com a arquitetura, né? Principalmente se a casa for planejada. Uma coisa é eu pegar uma construção já existente e implantar a usina. A gente tenta aproveitar da melhor forma possível. Outra coisa é eu começar do zero. Então, você já sabe que a placa vai estar lá. Exato. Né? Então eu consigo planejar, eu consigo fazer uma composição dela já mais organizada, numa posição favorável para melhor geração, em harmonia com a arquitetura, para não ter aquele impacto gritante de, vixe, olha ali, casa tão bonita com aquelas placas ali, tá entendendo? Então a gente procura ter esse cuidado, esse zelo, né? Eu não sei, a maioria dos integradores, né, não fazem o que você faz, né? Ele já tem um cliente e já tem um telhado construído e tem que colocar a placa naquele telhado. Teve um cliente que eu tive ano passado e até então eu ainda não tinha experienciado isso, né? Foi um sistema com microinversor, felizmente, e ele tinha lá múltiplas quedas d'água, era uma casa dentro de um condomínio fechado, de alto padrão, e a esposa do cara disse assim, eu não quero essas placas aqui. Normalmente vem da esposa. A esposa do cara, eu não quero essas placas aparecendo, porque não vai ficar bonito. E aí a gente analisou na época e viu que tinha espaço suficiente para deixar mais escondidinho, né? Numa queda d'água que não ficava ali na fachada, não ficava aparecendo. E isso impactou a geração. Impacta. Mas foi deixado claro para o cliente e ele disse o seguinte, Pedro, não importa. O que importa é minha conta tá baixa. Eu quero a minha placa escondidinha, não tem problema, pelo menos era microinversor, ia ter menos uma problemática menor devido a diferenças lá nas quedas do telhado e tudo mais.
Enfim, isso é uma coisa que acontece, meu amigo. Então fique ligado. Você ainda não experienciou isso. Se tiver a oportunidade de começar a casa do zero, então já vai pensando nesse assunto. Exato. Também. Eu falo muito que às vezes a pessoa sonha com a casa, aí é como se o cara sonhasse com um Porsche. Aí ele compra um Porsche, né? Lindão, aí chega e planta um adesivo no Porsche. Aí mata o Porsche, né? Mata o carro. Então, a casa, principalmente para clientes de alto padrão, que são muito vaidosos, você lida com o sonho, você lida com a experiência, enfim, é tão íntimo. O fato de trabalhar com arquitetura, você entra de maneira tão profunda na intimidade do cliente, que você sabe o que isso vai impactar, entendeu? Hoje o nosso conceito de arquitetura ele tem uma pegada mais moderna. Moderna não, porque moderna remete ao modernismo, mas mais contemporânea. Eu falo moderna para a linguagem da engenharia, a galera entende, mas para a arquitetura está errado, né? Então, a linguagem contemporânea que a gente utiliza com elementos naturais, porque a gente utiliza revestimentos atemporais como pedra e madeira, né? Isso, a gente tem meio que uma identidade, apesar de construir casas bem contemporâneas, mas a gente sempre procura colocar elementos que identificam a nossa arquitetura. E a utilização de energia solar, sempre com aquela implantação mais comedida, com cuidado. E aí, quando começamos a executar as usinas, as pessoas não tinham cuidado com a engenharia. Pra você ter ideia, eu cheguei a visitar obras que o pessoal perfurava laje, impermeabilizava, perfurava manta. Isso trazia muitos problemas para o cliente. E o fato de trabalhar com alto padrão, isso elevou demais o nosso nível de exigência, porque a gente tinha que ter muito mais cuidado do que o normal. Eu sou muito chato, meu sócio é muito perfeccionista. E a gente entende de engenharia, assim, eu sou arquiteto, mas eu construo, a gente construiu prédio já, eu entendo, eu sei como é que funciona a engenharia. E eu sei como é que funciona a qualidade dos componentes, dos elementos, né? Apesar de não entender da composição na época, de como funcionava, estava introduzindo ainda aquilo na minha cabeça, mas eu tinha um padrão de qualidade já que eu queria. Então, a parte do inversor, aquele negócio aparente é feio pra caramba, velho. Então, vamos colocar ele numa posição, o acabamento que fica, eu disse, cara, esse tipo de acabamento não rola. Vamos fazer um negócio mais embutido, vamos trabalhar com material de melhor qualidade, com melhor isolação, trabalhar com isso. Então, a gente sempre teve cuidado com o acabamento final. E a Way, isso foi legal porque a gente foi adquirindo um padrão de qualidade, né, que virou referência, né? E assim, em algumas regiões do estado aqui, você chega, a Way é conhecida, não? Olha a diferença aqui da instalação da Way para a instalação do fulaninho, né? Tem uma diferença grande, por isso, querendo ou não, acaba se tornando mais caro. A Way não é uma empresa barata, assim, quando a gente chega na concorrência, a gente sabe que a gente tem um valor agregado, apesar de brigar, a gente gosta de brigar, vai até onde dá, até onde fique bom para ambos. Se ficar bom só para um lado, a gente cai fora, já perdemos grandes projetos por causa disso, por olhar assim, cara, não faz sentido. E não vamos entrar. E perdemos mesmo, assim, sem medo, eu fico puto, fico com raiva, porque odeio perder, mas faz parte do processo, né? E aí, porque se fechasse o contrato ia perder dentro do contrato, dentro do contrato. O risco da operação era muito alto, entendeu? Pra você ter ideia. E é engraçado como até hoje a gente se depara com situações absurdas. Teve um cliente que ele tinha um empreendimento, tinha um imóvel, né? Era uma empresa, ele tinha lá um galpão grande, e esse galpão tinha algo em torno de 1.600 metros quadrados, era 1.800 metros quadrados de área de coberta, sendo que ela era toda irregular. Você tinha as chaminés, clarabóia, você tinha elementos, você tinha elementos mais altos, cobertas mais altas. Se você pegasse o perímetro, dava 1.600 metros quadrados aproximadamente. Sendo que quando você tirava os descontos, você tinha ali em torno de uns 1.200 a 1.300. E ele precisava de 1.800 metros quadrados de área para a implantação da usina. E o cliente chegou lá com a gente falou, não cabe a usina toda no seu telhado, não tem, não, mas a empresa tal disse que cabe. Você me mandou a planta, eu sou arquiteto. Você me mandou a planta, eu sei ler projeto muito bem. A gente analisou aqui, eu peguei, na hora eu abri lá na televisão do nosso escritório, mostrei, eu tirei o perímetro pelo Google, vamos supor que seu telhado seja reto. Eu aproveito 100% dele. Você tem 1.600. A placa é matemática pura. A placa tem 2,30 por 1,15. Aí eu fiz os cálculos, você precisa de 1.800. São 200 metros quadrados a mais. E se seu telhado fosse todo coberto? Mas eu não quero comprar terreno, eu só tenho esse telhado. Olha, para caber aqui, só cabem tantos. Não vou fechar com vocês não. Fulano disse que cabe, vou fechar com ele. Cara, e era um projeto bom. Você imagina aí 1.200 metros quadrados de placa. É um projeto bacana. Eu disse, tudo bem, eu não vou correr esse risco. E foi.
né? Não sei se deu certo. Mesmo você provando no papel, tem esse tipo de cliente. Tem, né? assim, já tiveram situações onde a gente provou esse tipo de situação, o cliente fez com o concorrente, se arrependeu, voltou pra gente. A gente tem um caso bem legal de um cliente que ele tinha 2 supermercados, aí ele fez a primeira, a gente perdeu a primeira usina. Cara, aí deu tudo errado. Não cabia, foi tudo do jeito que a gente falou. Aí, E já tinha sido previsto. Já tinha sido previsto. Aí deu tudo errado com a outra empresa. Ele, caramba, bem que os meninos falaram. Aí eles chegaram pra gente. A gente consertou a usina que ele tinha compro do outro e fizemos a do outro supermercado dele. Né? E aí o cara virou consultor da gente, o cara é um dos indicadores. E a gente tem muitos clientes assim, que fidelizam. Pra você ter ideia, a gente tem redes de farmácia, redes de clínica pet. Enfim, a gente tem uma gama de clientes que realmente fidelizam a Way de uma forma muito interessante e são grandes indicadores. A gente tem um programa de indicação dos clientes e isso é muito forte lá dentro, entendeu? A gente tem essa pegada assim de conservar muito esse relacionamento com o cliente, sabe? É isso aí que é interessante. Legal, tu falou uma coisa lá do início da tua jornada que me chamou a atenção e eu vejo muita estratégia nisso e eu acho que às vezes o integrador hoje ele deixa passar essa sacadinha que ela é simples, ela é óbvia, mas por algum motivo ela passa. Que você disse que convidou na época 2 pessoas que já tinham tido, apesar de pouca experiência no mercado, tinham alguma experiência. E você e seu sócio tinham 0 experiência no setor, né? Quanto que isso... tu acha que se tu tivesse começado sem esses caras, a tua velocidade teria sido a mesma, a história seria a mesma, ou ter tido ali esse primeiro momento com alguém que já tinha uma certa visão fez alguma diferença de fato? Fez. Assim, a gente não pode desconsiderar a relevância desses profissionais na atuação da Way, né? São de relevância significativa, né? Acreditaram no projeto, acreditaram na empresa. Até o dia em que deu certo, que a gente conversava, eles permaneceram, eles eram sócios da empresa, né? E até o dia em que a gente viu que tinha harmonia, que não tinha divergência de pensamento, de valores, de ideologia, de propósito, deu certo. Infelizmente, acontece, é normal de uma sociedade, às vezes divergências de ideologias, são pessoas boas, são pessoas de uma índole boa, né? São profissionais competentes, são profissionais que eu tenho um apreço pelo mercado, que eu tenho um apreço por eles, entendeu? Mas que infelizmente não deu certo. Não é porque não estão mais com a gente que a gente desqualificaria, pelo contrário, contribuíram de forma significativa. Um deles atuava no setor comercial, tinha bons relacionamentos, foi extremamente importante para o início da empresa. Os primeiros clientes. Ele já tinha experiência, ele já vinha do mercado, apesar de ser muito novo, mas já tinha alguma coisa. Melhor do que nada, entendeu? É difícil começar do nada. Então, a gente teve que ter essa expertise de atrair alguém. Talvez se a gente tivesse tido uma sinergia maior, talvez tivesse até hoje. Mas, enfim, é cíclico, né? Esse ponto aí, ele é mais... dissociação de sociedade na Solar é uma coisa que eu tenho visto que é praticamente um padrão, cara. É impressionante quanto a gente vê muitas empresas e às vezes porque o cara, sei lá, vou tocar meu negócio, não vou também tocar o meu aqui, a parte tá muito comum e todo santo dia eu vejo outro. Eu não sei se foi exatamente o caso, mas eu acho que a moral da história que eu achei legal tu fazer essa menção é porque às vezes eu vejo um integrador que não era do mercado, às vezes nunca nem vendeu nada de alto valor agregado na vida e passa anos quebrando a cara, quebrando a cabeça, tentando entender o negócio que ele está vendendo ali com um produto de alto valor agregado e só depois de 2, 3 anos é que o cara, é assim que faz. E nunca chamou alguém que já entendia ali um pouco do mercado. Pois Pedro, eu tenho muito cuidado em todo tipo de negócio que a gente vai entrar, eu procuro sempre buscar ajuda. Eu acho que o empreendedor, ele tem essa característica de querer avançar, querer se aventurar, mas ele se aventurar no escuro é muito arriscado, ele tem que ser comedido, ele tem que calcular os riscos. Às vezes o risco é a sociedade, de não dar certo, mas ele vai aprender alguma coisa, ele vai extrair alguma coisa e talvez ele construa alguma coisa que a partir dali ele consegue começar sozinho e construir algo sozinho que ele queira, da forma dele, entendeu? No nosso caso, tinham divergências de valores e tinham divergências de propósitos, entendeu? Com um ou com o outro teve uma questão de compatibilidade nos processos mesmo, e todos foi em comum acordo, a gente sentou, conversou, não é fácil, é difícil,
mas acaba tendo um pouco de tensão, mas a gente chegou num consenso. Tipo, eu não tenho mágoa, ressentimento de nenhum, pelo contrário, torço para que ambos cresçam, prosperem na vida, né? E a gente está trabalhando firme e forte. O Vinícius, que é meu sócio, hoje a gente é quase um casamento, porque ele é meu sócio em todas as empresas, né? Ele também é arquiteto, então ele é sócio. E o mais legal é porque ele é meu sócio e a esposa dele também é minha sócia junto com minha esposa. Então, nós somos 4 arquitetos. Nós temos o escritório de arquitetura, a incorporação e a Way, sendo que na Way somos nós dois, eu e ele, né? E realmente é importante, é importante ter essa sensibilidade. Já tivemos outras empresas, como eu falei, já tive empresa de roupa, né? Na época fitness, né? Não deu certo, já tive escritório de arquitetura com outros arquitetos, que, para você ter ideia, eu tive uma sociedade que hoje o pessoal que era meu sócio são padrinhos da minha filha, entendeu? Então gerou você tem que ter maturidade para saber até que ponto vai e até que ponto não vai, né? E saber realmente dosar aquilo dali, saber até que ponto tá fazendo sentido para ambos, até que ponto faz sentido só para um, entendeu? Enfim, mais ou menos isso. Casamento com outros termos, basicamente. Não, meu amigo, eu passo mais tempo com meu sócio do que com minha esposa. Apesar de trabalhar todo mundo na mesma empresa, mas eu fico numa sala junto com o Vinícius e minha esposa fica na sala junto com a Rayone, que é a esposa dele. E aí eu passo mais tempo na minha empresa do que com minhas filhas, entendeu? Então você acaba que é um casamento muito mais... não é nem consolidado, mas acaba sendo um casamento muito mais... que lhe consome muito mais tempo do que seu casamento normal, né? Total. Tirando a época da pandemia que a gente ficava em casa, que aí realmente você aproveitava mais seu casamento, mas enfim. Tem um negócio chamado, um termozinho em inglês, que é go to market, né? Que é basicamente a estratégia da empresa de como que eu vou para o mercado, o que é que eu vou fazer. E tu estava me contando, antes da gente iniciar o papo, um pouco da tua história de como que tu foi para o mercado, como que tu estabeleceu ali a tua marca, foi ganhando espaço. Então, compartilha um pouquinho aí. Pronto, vamos lá. Lá para 2017 para 2018, a gente, como eu falei, a gente começou a construir casas e eu comecei a inserir elementos de sustentabilidade, como reaproveitamento de água, eficiência energética, utilização de equipamentos que proporcionassem melhor eficiência energética, utilização de lâmpadas LED. Na época a LED estava em alta, os arquitetos odiavam porque não tinha um LED amarelo, só tinha LED branco. Eu achava confusão, era muito engraçado. Mas enfim, aí o LED começou a se modernizar e tal, e realmente isso tinha um impacto final na conta do cliente. Na construção dessas casas, a gente foi atrás de empresas, não conseguimos empresas, aí resolvemos abrir a Way. Vamos lá, a gente começou atendendo os nossos clientes do grupo, pessoas que já tinham feito trabalho com a gente. Fechamos bons contratos, né, pelo fato de ter já o nome validado, não era a Way, era o Simon, era o Vinícius, que já tinham clientes. Então, portfólio. A gente sempre investiu muito em parcerias, sabe? Eu sempre procurei promover eventos de parcerias. Grandes consultores da gente hoje vieram através desses eventos de parcerias que a gente faz até hoje. Eu convido, faço um coffee break, eu faço uma palestra. Eu gosto muito de palestrar, de falar, de tudo, né? E aí eu faço esse tipo de evento, convido, a pessoa ver, acredita no nosso negócio, vê possibilidade de fazer daquilo um meio de se monetizar, se identifica com o propósito. Eu tenho consultores que se identificam com o propósito da empresa. O dinheiro é consequência. Eles se identificam tanto com o propósito, como agora terminou o mestrado, e assim, o cara veste a bandeira da sustentabilidade, ele vende muito mais o conceito de sustentabilidade do que a própria usina. E realmente, eu acho isso muito legal, sabe? E aí a gente começou a atrair esse tipo de gente. Passaram já muitas pessoas pela Way, né? Alguns vão, outros estão com a gente até hoje, mas eu vi que a Way deixou alguma coisa em cada um deles. Outros mudaram de setor, acho que eu não me recordo de algum que tenha ido para outra empresa, não me recordo. Ou quando ele vê a oportunidade, ele sempre indica a Way, mas ele realmente atua em outro setor, entendeu? As pessoas que passaram pela gente, então, são pessoas que realmente gerou uma identidade. Eu tenho virou um ciclo de amigo muito bom, né? A própria Way proporcionou isso. E foi assim, foi nesse trabalho, devagarzinho e tudo. E aí eu acho que onde teve a virada da chave da Way foi quando a gente começou a atuar aqui no mercado de Fortaleza e eu vi que aqui estava competitivo, sabe? Tava difícil entrar no mercado aqui. E aí eu tive insight. Sou do interior, né? Sou da região ali do Sertão Central, minha família toda é de lá, meu pai tem fazenda ali na região, e a gente, cara, vamos começar a trabalhar no interior, que a concorrência é menor?
E aí a gente começou a trabalhar no interior. Peguei uma equipe comercial, a gente viajava, passava 3 dias viajando. Eu ia. Cara, eu gosto muito de ir pro campo, assim, fazer o que tem para fazer. Eu digo, hoje eu quase não faço PAP, eu não faço mais PAP hoje. Mas na época eu metia as caras. Eu ia lá pro interior, fazia PAP, visitava. Aí teve uma situação muito engraçada que eu fui fazer um PAP no frigorífico, o cara tava cortando uma carne com um facão, né? O cara aqui cortando aqui a carne. Aí, opa, tudo bom, rapaz? Eu sou o Simon aqui, trabalho com energia solar. Energia solar? Isso é coisa errada, rapaz. Aí o cara puxou a faca, sai daqui. Eu lá quero saber de... Cara, eu fui expulso com um facão no cara, com um facão na mão. Eu, não, desculpa, eu só queria conversar. Isso é coisa errada, eu lavo negócio de energia solar, negócio que você quer vender coisa errada aqui pra eu ser preso, rapaz, vá-se embora. E naquele dia eu tive um insight muito importante na carreira da Way. Eu disse, cara, as pessoas não conhecem energia solar no interior. Não sabem o que é isso. Aí a gente voltou para Fortaleza. Cara, a gente precisa montar uma apresentação para a gente catequizar a população sobre o que é energia solar. A lei, falar sobre a legalidade, porque as pessoas não conhecem. As pessoas acham que é muito caro, as pessoas acham que é inviável. Enfim, não existe uma compreensão. Aí a gente começou a ir atrás. Cara, eu dei palestra em CDL, em câmara de vereador, em associações de produtores de agro, de vereador, de empresário. Cara, IFCS, entendeu? Um evento do IFCS eu era convidado para palestra. Cara, eu saí palestrando, eu rodava esse Ceará todo. Rodava Juazeiro, Tauá, Quixadá, Banabuiú, Xeramubim, Jaguaruana, Sobral, Itapipoca. Cara, eu rodava pra caramba. Rodava muito e palestrando. E aí surgiu o efeito. As coisas começaram a acontecer. A gente começou a se tornar autoridade na região. Então, rapaz, os meninos ali, eu dar palestra lá. Sempre rolava. Eu não vou dizer que eu fechei negócios durante a palestra, mas eu fechei negócios pós-palestra. Porque eu me apresentava para a cidade. E a gente sempre teve muito cuidado com pós-venda. Então a gente dava uma atenção especial. Pra você ter ideia, tem região que tem cidade do interior que tem mais de 60 usinas. Só naquela cidade. E aí a gente meio que monopolizou algumas regiões. Né? A gente tem uma atuação muito forte. Na minha área, no Sertão Central, a gente tem uma atuação muito forte. Né? Apareceram outras empresas, empresas baratinhas e tudo, que baldearam ali por um momento, depois saía. Aí não, essa empresa não presta não, que presta é dos meninos aqui, que atende. E aí foi. Aí nessa brincadeira a gente fez o êxodo urbano, começando no interior, aí depois, quando a gente começou a desenvolver um trabalho muito forte em Fortaleza, a gente já estava com muitas usinas implantadas no interior. E já tinha um portfólio muito grande. E aqui em Fortaleza já tinha um portfólio de boa parte dos nossos clientes. Então, a gente conseguiu se consolidar de uma forma bem mais tranquila. Muitas vezes o padrão da estratégia é ser de dentro para fora, vocês meio que foram de fora para dentro. Exatamente. Isso eu estou falando em 2018 para 2019, viu? Quando realmente o interior não tinha ninguém atendendo. O pessoal queria estar na capital, queria pegar as maiores empresas. Tava todo mundo focado em querer pegar as principais empresas de Fortaleza para ter uma marca forte no portfólio. E todo mundo estava esquecendo aquele empresário lá que tem seu mercadinho, que tem seus 2, 3 mercadinhos e que rende ali uma usina de 0,5 mega, de 200k. E a gente fechou muitos projetos assim, muitos. E aí fechamos minerações, fechamos grandes supermercados. A gente fechou rede de farmácia que tu olha assim, tu anda no interior, tu vê a farmáciazinha, uma portinha de 4 metros e uma farmáciazinha. Sendo que o cara tem 12 e o cara paga R$2.000 por cada farmácia. Aí quando tu pega ali o volume, rapaz, é uma baita de uma usina. A gente botou a usina lá acho que foi na fazenda dele, enfim. Então a gente foi atuando nessa forma, entendeu? E aí o pessoal do interior é tão receptivo de uma forma que eu recebo, quando eu viajo, eu levo caramba, porque eu utilizo muito minhas redes sociais, eu vou postando. Aí não passou aqui? Rapaz, eu tava com um carneiro morto. Mandei matar um carneiro que eu vi que você tava vindo pra cá e você não passou por aqui e tal. Passa aqui, pegar uma coalhada, um leite pra você. Rapaz, e é muito massa, eu sou apaixonado por essa atmosfera do interior, esse acolhimento, essa receptividade, né, esse compromisso e essa fidelidade, porque o cliente do interior, capaz, ele fideliza de uma forma absurda. Eu tenho um cliente que me liga para bater papo. Agora, antes de vir para cá, eu estava no celular, o cara foi um dos meus primeiros clientes, o cara gostou da gente, acreditou no nosso projeto, não era cliente de nenhuma das empresas, fechou com a gente, o cara até hoje é um grande amigo. Rapaz, não sei o que, me liga para saber a opinião sobre mercado financeiro, sobre... Enfim, N variedade de coisas aí. Cara, que massa. Tem uma coisa que eu queria observar contigo, né? Vocês
começou na cidade, na capital, foi para o interior e depois meio que voltou para a capital, consolidou ali um trabalho meio que no estado como um todo, de certa forma, com essa estratégia que tu apresentou. Mas aí tu falou várias vezes, destacou que aproveitou um pouco do portfólio que vocês tinham, né? Porque é um trabalho com pessoas... Você falou a palavra autoridade, que eu acho que ela resume muito isso, né? Com pessoas que já compraram de ti. Existe ali uma confiança já estabelecida, então por que não aproveitar essa confiança e voltar para elas, né? E a gente tinha falado também do funil, né? Que como tu entrega lá um processo que começa no plano, no sonho, depois vai para a execução e no final tu ainda entrega ali uma fonte de energia própria, meio que tu afunilou aquele cliente, ele passou por uma jornada de várias compras contigo, né? Mas eu queria tentar entender, Simon, do mundo da arquitetura, porque, vamos lá, eu vou te dar aqui a minha visão do trabalho de arquitetura. Hoje, a arquitetura ela não é um tipo de... Hoje não, sempre, né? A arquitetura ela não é um tipo de produto que é todo mundo que compra. Não sei se você concorda comigo. Se a gente, sei lá, sai aqui nessa rua, se a gente pegar um quarteirão ou uma quadra, dependendo de quem está nos assistindo agora, fica claro ver que nem metade daqueles projetos foram projetos. Muitos foram só levantados e construídos, né? E talvez construções do zero hoje, até por ser muito mais acessível, é bem mais fácil. Mas o fato é, a arquitetura ela é um produto que não atinge ainda toda a parcela da sociedade quando você pensa em levantar uma casa, por exemplo. Ela tende a, na minha visão, eu posso estar completamente errado, tá bom? Na minha visão, ela tende a pegar um público um pouco mais classe média, classe alta. E o público um pouco mais média baixa ainda não tem tanto acesso a isso. E aí você falou muito de cliente de alto padrão, exigências e tudo mais. Eu quero misturar todas essas informações para ver se a gente consegue chegar num certo raciocínio. Então, eu visualizo aquele teu cliente lá das suas primeiras obras, primeiros serviços de arquitetura, pessoas mais exigentes e, consequentemente, talvez vendas não tão fáceis de serem finalizadas. Eu queria entender um pouco da mentalidade do perfil mais cliente, mais classe A, digamos assim, se é mais difícil vender para esse cara ou não necessariamente. Pedro, assim, talvez para mim seja mais fácil, porque eu sempre vendi produto de alto padrão. Né? Eu sempre vendi produto de alto padrão. Eu estou falando aqui de um projeto de uma casa de alto padrão que o cliente realmente paga um valor significativo. Eu discordo um pouquinho de ti, a arquitetura já foi mais seletista. Podemos, inclusive, entrar nesse ponto, até para aprender, né? Não, com certeza. Assim, a arquitetura realmente já foi mais seletista, era para o público A. E é muito mais uma questão cultural do que financeira. Parece até com a tal de energia solar, né? É muito parecido, porque o que acontece? Quando você planeja, quando você faz um projeto de uma casa, por mais simples que ela seja, desde uma casa popular até uma casa de alto padrão, você consegue ter uma projeção do que você vai gastar. Você consegue se organizar para... Vamos supor, vamos pegar uma casa popular. Eu construí a casa popular. Eu comecei na construtora construindo casas populares, entendeu? Na época ali que era o boom das casas populares, eu construía bastante. E o projeto, ele é essencial para que você consiga economizar. O projeto se paga, é que nem energia solar. Por quê? Se eu for no meu feeling, eu construí uma casa, eu construí um quarto maior demais. Só o fato de eu derrubar a parede, que já estava levantada, gastando dinheiro, diária de pedreiro, de servente, material, é o preço do projeto. Então, facinho. Apagar, eu derrubar uma parede no papel não tem custo nenhum. Eu derrubar uma parede já edificada, é um custo alto, entendeu? Então, eu faço aqui, demoli 3 paredes e gastei R$5.000. Pô, podia ter pago, no caso popular, R$2.000, R$3.000, R$4.000, não sei. Entendeu? Depende da casa. Então, eu não vejo, por isso que eu digo, depende muito. É muito mais uma questão de mentalidade do que de acesso. Para você ter ideia, eu já fiz projeto de arquitetura para gente que você olha assim, poxa, a pessoa teve sensibilidade, ela quis fazer um negócio bacana, ela quis fazer da maneira correta.
Né? Quando você vai da maneira errada, você acaba gastando mais, você não se planeja. Com o projeto de arquitetura, você consegue se organizar financeiramente. Você não precisa executar tudo de uma vez. Por exemplo, eu já tive situações onde eu desenvolvi projetos de casa que foi dividido em 3 etapas. O cara fez a primeira parte, não tinha o capital todo. Respirou, fez a segunda, respirou, fez a terceira. Demorou ali 4, 5 anos, mas foi. Ele fez a casa do sonho dele. Não era um cara talvez seja classe média ali, mas ele fez uma casa linda, casa organizada. Vamos lá. Para você ver como é uma questão cultural. Quando você viaja para a região sul e sudeste, em algumas cidades do interior, você vê que o pessoal se preocupa muito mais em ter uma casa bonita do que um carro. Aqui no Nordeste já é o contrário. Você vê, às vezes o cara tem uma casa caindo nos pedaços, mas anda de Hilux. E aí me diz, por isso que eu digo, é uma questão de valor mesmo. De cultura, entendeu? Então a arquitetura ela é muito mais valorizada lá no sul e no sudeste, porque as pessoas têm essa cultura cara, vale a pena, eu vou fazer algo bacana, organizado e planejado. Então, a gente é muito levado naquela questão de fazer tudo de qualquer jeito, né? O nordestino, o cearense, isso é uma questão que está enraizada na nossa cultura, infelizmente. Isso tem um preço muito elevado, então por isso que eu digo, já foi mais assim. Hoje as pessoas, eu vejo que existe uma maturidade pelo fato de ter muito arquiteto hoje no mercado. Hoje toda família tem um arquiteto, né? E aí você olha que a arquitetura ela está mais acessível. Entendeu? E é engraçado tu falar essa coisa de que sai mais caro, né? Depois, por exemplo, eu moro numa casa hoje, ela foi construída, acredito ter uns 20 anos, uma casa da família, né? E foi, na época, inclusive, foi construído por um engenheiro que meio que dizia que era arquiteto, sabe? Mas não era. E nem se embate, né? Exatamente. Mas, não vamos entrar nessa discussão, né? Mas, ou era um arquiteto que se dizia, era alguma coisa do tipo, tinha uma enrolada aí. Eu não participei porque, enfim, eu nem existia, né? Mas tinha alguma enrolada do tipo. Cara, até hoje a gente gasta dinheiro com essa casa. Até hoje. Porque sempre tem uma coisa que passou despercebida no projeto naquela época, que é um cano passando não sei por onde, e tem que quebrar aqui porque faltou energia nesse ponto e agora... Então, assim, é engraçado que você pode pagar o prejuízo por anos. Por anos. Total. Então, eu acho que a palavra planejamento, ela já resume o que é a arquitetura, né? E aí, realmente, a arquitetura, por isso que eu digo, ela é acessível. Desde você... Aí, às vezes, o que acontece muito? As pessoas não enxergam o valor do projeto. Ela olha para o papel e diz, isso aqui é um monte de papel. Sendo que ela não sabe que aquilo ali tem valor. Porque ela não está pegando, ela só pega no papel. É só aquilo que ela enxerga, ela não consegue ver a ideia que foi desenvolvida, as soluções que foram adotadas para ela ter uma economia em relação à implantação por exemplo, uma casa mal planejada, o cara bota uma caixa d'água lá atrás e o chuveiro lá na frente. E aí você não tem pressurização. Enfim, o arquiteto ele planeja tudo, ele sabe onde é que coloca cada coisa para tentar reduzir seu custo. Quando você analisa na composição do projeto, o projeto foi o mais barato. Você gastou ali, por mais popular que seja a casa, o projeto sempre vai ser o mais barato e vai representar de 2% a 3%. Mas como a pessoa não vai usufruir do projeto físico, né, para ele é só papel, ele não valoriza. Né? Isso realmente é uma realidade no mercado de arquitetura. Tem mudado bastante. Eu acho que uma coisa que ajudou a mudar, inclusive, foram as próprias apresentações do 3D. Sim. Porque parece que fica mais palpável, mais real. Você sente que não é mais só papel. Rapaz, né? Você vê o cliente chorando. Eu já vi cliente chorando. Eu apresento aqui um projeto, aí o cliente... Tá lindo, eu sempre quis, eu sonhava com isso. Né? E é legal. Cara, a gente tem clientes... e você participa, você adentra tão profundamente na intimidade da pessoa, né? Por exemplo, a gente tem um cliente que é uma pessoa pública, né? E que a gente está fazendo o projeto dele agora da casa. Ele é cliente das 3 empresas, né? E aí ele foi pai agora, né? E assim, você entra na intimidade da pessoa, fica amigo, você... Cara, é algo tão mágico, tão especial, sabe? E essa pessoa, ela é o embaixador da Way, né? Você entrar lá no Instagram da Way Sustentabilidade, vai ter ele lá. Uhum. Mas é uma pessoa que você acaba entrando por causa do trabalho. Virou um grande amigo, proveniente da confiança, do que a gente passou através dos nossos projetos, tanto de energia solar, quanto de arquitetura, quanto de construção, entendeu? Então, é um cliente, era um cliente que virou amigo, parceiro, e hoje é a cara da Way, né? A Way, a gente utiliza muito a imagem dele
né? Como marketing da gente, né? Então é basicamente isso. Massa, tu falou uma pessoa pública, um cliente grande, né, de certa forma, e eu queria que a gente trabalhasse a palavra posicionamento agora. Em algum momento da nossa conversa você falou que teve até situações que concorrente chegou e o cara tenta forçar o preço para baixo, mas o fato do padrão que tu entrega sempre eleva um pouco mais o preço. E isso é uma dor de cabeça que o integrador ele vive muito, né? E é muito complexo porque o cliente ele sempre quer o menor preço com a maior qualidade. Então essa fórmula ela é em tudo que a gente imaginar. Né? Em qualquer mercado, quem vai pagar ele quer a maior qualidade possível com o menor preço possível. E o mercado de energia solar não seria diferente. Né? Ele tem sofrido ali por estar vivendo um momento de popularização. Consequentemente, para popularizar mais, os preços eles vão caindo, mas ao mesmo tempo a empresa tenta manter rentabilidade e a gente tem que fazer um jogo de cintura para no final das contas a empresa colocar o lucro que ela deseja. Vamos entrar mais em negócios agora, né? Para que no final das contas a empresa consiga botar o lucro final que ela colocou no planejamento financeiro dela. Eu queria que tu entrasse um pouco nessa discussão agora, assim, como que tu enfrenta isso? Começar a nível de mercado, concorrência, essa briga de preço. Pedro, o que acontece? Isso é em todo o mercado. É no mercado solar, é no mercado de arquitetura, é no mercado... Enfim. No mercado de arquitetura a gente se posiciona dessa forma também. Pra você ter ideia, uma vez teve uma situação específica que a gente cobrou... Era uma pessoa próxima da minha mãe, pessoa muito próxima. E aí chegou, Simon, eu quero fazer o projeto e tal, da minha casa e tal, de interiores. E beleza. E a gente cobrou, na época, foi em números, um exemplo, foi 16 mil e eu disse, vou te dar um desconto, a gente fecha em 12, te dei 4 mil reais de desconto. Tá bom, vou pensar. Ela foi em casa e a filha dela me disse, mas por que minha mãe ficou toda errada? Por quê? Porque a gente tem um orçamento aqui de 4 mil reais. E ela tá com vergonha de te ligar porque não sabe o que dizer. Aí eu também não sei o que dizer, porque ela tem um orçamento no valor do desconto que eu dei. E assim, para mim não faz sentido. Se você visitar nosso escritório, tem uma infraestrutura, tem vários arquitetos trabalhando. Não sou só eu de arquiteto. Além dos 4 sócios, nós temos uma equipe de arquitetura, engenharia. Existe todo um corpo técnico por trás que a gente tem muito cuidado. Assim, a gente projeta casas arrojadas, mas tudo com engenharia. Tudo com todo o cuidado do mundo em relação à parte estrutural, à parte de disposição, enfim, existe todo o cuidado. E isso eu trouxe para a energia solar. O que acontece na energia solar? Existe o consultor e o vendedor de placa. Eu procuro desenvolver muitos meus consultores. Eu não chamo meu vendedor de vendedor. Ele não é vendedor, ele é consultor. Pra você ter ideia, a Way, acho que está com 2 anos, que a gente fundou a Way University. É uma plataforma interna de treinamento interno nossa, onde eu tenho vídeos curtos de insights, de treinamento, de apresentação de grandes clientes, de apresentação para pequenos clientes, soluções, mercado livre, geração central, enfim. A 14300, quando começou a desenvolver a 14300, a gente começou a fazer treinamento, vez ou outra a gente grava um treinamento, bota lá, e o cara tá ali no carro, bota, escuta 5 minutinhos. Todo consultor novo que vai começar na Way, ele tem que assistir todos os vídeos, acho que tem 23, são 24 aulas. Tá lá, a plataforma digital é interna, é nosso o conteúdo, é muito rico. E a gente procura desenvolver essa consultoria para agregar valor, porque o cliente valoriza. Primeiro ponto, eu não amedronto o cliente, mas eu digo algumas verdades. Eu digo, olha, você vai fazer um investimento, vamos falar aqui de números, né? Você vai ter uma conta aí de 3 mil reais, você vai comprar uma usina de 100 mil reais. Cara, você está comprando uma usina de aproximadamente 100 mil reais, você está fazendo um investimento significativo, né? E você tem que tomar muito cuidado para esse investimento não virar um endividamento. Porque se isso aqui não der certo, vai virar um endividamento. E assim, a minha empresa vai te dar suporte. Eu tenho pós-venda. Então aqui, uma lista de clientes que você pode contar. Eu tenho clientes de 2018 para cá. Ligue para o nosso primeiro cliente para entender qual é o suporte que a gente dá e ligue para um que quer visitar a obra em atuação. Eu sei que para uma empresa que está começando isso é mais difícil ter. Isso é fruto de um trabalho que a gente fez lá atrás. Mas o que eu procuro mostrar para o meu cliente é a segurança do que ele está fazendo, a segurança do equipamento que ele está recebendo. Dizer, olha, aqui a gente trabalha com clareza, porque eu já vi situações onde o cara para não perder a venda, vende qualquer coisa e entrega qualquer coisa.
E o cliente sabe nem o que foi que comprou. Então, a gente procura alertar o cliente com relação aos riscos. É aquela coisa, você tem coragem de dar 100 mil reais para qualquer um? Você já procurou saber que empresa é essa? Ah, mas ela entregou do meu amigo. Tá funcionando? Não, ainda não. Como é que você sabe? Porque é o seguinte, você só sabe que a empresa é boa e que ela dá assistência depois de pelo menos um ano que a usina está funcionando. Porque senão o cara abandona. Né? Então, já pergunte a ela, peça um cliente do ano passado, que tem mais 6 meses, 7 meses, para você ver se realmente essa empresa é boa, se ela deu suporte. Porque é o que eu digo para todo cliente. Você não sabe quando a empresa é boa, não é quando dá tudo certo, não. É quando dá errado. Quando dá errado é que você vê se a empresa é uma empresa responsável ou não. Porque a gente lida com engenharia. A gente corre o risco. A Way, ela corre risco de dar errado. Não corre o risco de dar errado. Às vezes é um fornecedor que atrasa, é uma peça que veio errada, é um instalador que foi trabalhar porque teve uma noite ruim, está com um familiar doente e tá ali disperso e fez uma coisa errada. É natural. Eu não estou entregando, não estou te vendendo uma maçã. Estou te vendendo um produto que é muito complexo, que requer um cuidado, requer um conhecimento técnico, requer uma responsabilidade absurda, né? Porque coloca em risco o teu empreendimento, coloca em risco o teu imóvel, coloca em risco o teu investimento. Então, eu procuro trabalhar com os nossos consultores essa consultoria, para alertar o cliente, olha, eu não quero te assustar, mas assim, eu já cheguei, para você ter ideia, Pedro, eu já cheguei em reuniões que o cliente chegou, tu é mais uma empresa de energia solar, aí mostrou aqui 15 pastas. Aí, tá aqui, isso aqui tudo é orçamento de energia solar. Aí eu disse, eu posso primeiro te dar uma consultoria grátis? Eu vou pegar essas 15 pastas aqui e vou selecionar as empresas que eu conheço e que vão te dar um suporte similar ao que eu vou te dar. Cara, eu sou muito honesto, eu reconheço meu concorrente. Eu valorizo meu concorrente que trabalha corretamente. Eu nunca fui de falar mal de concorrente. Se é um concorrente que eu não conheço, eu digo, cara, eu não conheço. Se é um concorrente que eu sei que não vai dar problema, que eu sei que tem um histórico ruim, eu digo, rapaz, eu não vou falar nada não. Pesquise mais sobre essa pessoa. Pesquise mais, ó. Já teve situação de eu estar na região e eu sabia que o cara... Em vez de falar mal do cara, só pesquise, né? Eu digo, cara, tenha cuidado com o que você está fechando. Aí, por que não? Eu conheço alguns clientes dele, se você quiser consultar, pode consultar. Quem sabe? Ligue para fulano, Beltrano, Ciclano e veja se realmente faz sentido. Porque assim, nem que você não feche comigo, mas pesquise sobre quem você está fechando. E eu selecionava, eu pegava ali das 15 nesse dia, era uma clínica. Eu não ganhei essa concorrência, mas eu separei lá. Tá aqui, ó. Eu separei 4 empresas. Essas 4 aqui são empresas que vão te dar um serviço similar, são empresas que trabalham sério no mercado, estão há mais tempo. Essas outras que eu não conheço, então eu acho que eu não arriscaria o investimento e eu coloco a minha aqui também. Eu colocava a minha pastinha lá em cima, né? Como já teve situações que eu não precisei vender, já teve uma operação, a gente fechou uma usina boa, que quando eu cheguei na reunião com o cliente, Pedro, o cliente disse, não, cara, eu vou fechar com vocês. Aí eu, por que não? Porque o cara que estava aqui apresentando falou muito bem de vocês. Cara, assim, isso... Eu quase que já para me passar telefone desse cara aí, pra eu botar ele nas concorrências, porque eu fiquei impressionado, eu nunca tinha visto um negócio desse. E depois eu saí de lá muito feliz, porque, cara, isso é fruto de um trabalho sério. Eu nunca falei mal de concorrente nenhum. Sim. Eu sempre disse, olha, eu vou brigar, que a gente briga de igual para igual. Agora é com a gente, eu vou acochar meu fornecedor, vou ver o que eu consigo fazer com minha engenharia para ter um preço mais agressivo, e eu vou ver o que eu consigo melhorar ainda de eficiência para o meu cliente. Entendeu? E aí é uma briga justa, uma briga de igual para igual. Eu gosto dessa briga, né? Não gosto de perder. Mas é uma briga justa, diferente de quando você pega ali o fulaninho solar que o cara não tem engenharia, o cara não sabe nem o que está fazendo, velho. E aí eu disse, cara, o risco é seu. O que é um investimento pode virar um endividamento. Então você fica à vontade. Já teve operações onde eu estava 30% mais caro e eu ganhei. Como teve operações que eu estava mais caro e perdi. E o cara se arrependeu. E o cara, tem gente que fechou assim e indica a gente. Cara, eu fechei com o fulano, mas me prestando. Fechei com o Rinei, que o Rinei que são bons. E faz parte, né? Então eu procuro sempre treinar essa galera para dar uma consultoria. Procuro desenvolver, procuro mostrar conhecimento, que eles mostrem conhecimento e segurança. Porque o que vende a engenharia é o conhecimento e a segurança. O cliente olha assim, rapaz, apresentação, a gente procura muito apresentação pessoal. Eu procuro treinar muito. Vestimenta, forma de falar, forma de atender, forma de se portar diante do cliente, porque é o que eu digo, cara, vocês estão vendendo um investimento significativo e de valor agregado alto, porque a nossa usina mais barata, se eu não me engano, ela está em torno de uns 30 mil reais. Cara, 30 mil reais é 30 mil reais, né?
E aí, é a usina mais barata que eu tenho. Eu não tenho usina mais barata do que isso. Quando eu vou para o restante, é 200 mil, é 300 mil. Então, você tem que estar preparado para oferecer esse tipo de solução para o cliente, sabendo que ele é um cliente que vai fazer esse investimento, é um dinheiro, talvez é o dinheiro, teve um cliente meu que falou assim, sabe, esse aqui foi o empréstimo mais alto que eu já fiz na minha vida, mas eu sei que vai valer a pena. E o cara já está na terceira usina, entendeu? E aí você vai vendo que tudo isso por conta de uma consultoria, aí o cliente olha, rapaz, eu senti segurança, os meninos têm credibilidade, tem portfólio, tem isso, tem aquilo, aí você junta, pesa tudo isso e a gente manda o cliente pesquisar, a gente faz o cliente sair da zona de conforto. Só fazer um relato bem breve, teve um dia que eu estava numa negociação e o cliente falou, nossa, eu estou com esse orçamento aqui, bata. Aí eu peguei a empresa, olhei, aí eu nunca tinha visto. Eu, cara, tu já viu, bota o CNPJ dessa empresa na internet? Aí ele, por quê? Não, bote aí. Aí botou lá, tal. Cara, foi bater numa comunidade pesada aqui em Fortaleza e a rua tinha lá, rua tal, você entrava num portão preto bem grande. Aí tá aqui, era um projeto de acho 150 mil, 160 mil, na época que valia uma Hilux. Eu disse, cara, tu tem coragem de dar uma Hilux na mão de uma pessoa dessa? Se der errado, tu vai bater aí, olha aqui, tu vai entrar nesse canto aqui. Eu disse pra ele, cara, eu não quero julgar, porque às vezes é um cara que tá começando, é um cara que tá apostando, mas o risco que você está disposto, né? Você está disposto a acreditar, talvez seja uma pessoa correta, seja uma empresa que vá dar certo, o cara está começando, mas olha o investimento que você está fazendo. 170 mil, eu acho, na época, não me lembro direito, mas foi mais ou menos isso. Você está fazendo esse investimento para essa empresa aqui. A minha empresa está aqui. Olha aqui onde é que a gente está. Na hora que você chegar, a gente vai estar aqui. Já são mais de 12 anos de mercado. Se eu mudar de ramo, você vai me encontrar. Bote meu nome no Google aí, você vai ver um bocado de coisa minha. Então, eu não tenho como me esconder. Já essa empresa aqui, eu não sei. Aí ele isso pesou. Aí, não, isso não faz sentido. Aí, e você acha que eu vou competir com uma empresa dessa? Olha a infraestrutura que ele tem, olha o que eu estou te oferecendo. Não é justo. Aí, não. Pois veja o que você consegue melhorar. Melhorou a coisa, a gente fechou. Mas é não ter medo de confrontar a realidade, às vezes. E dizer, cara, eu não conheço. Pesquise, sabe, a empresa tal. Quando é uma empresa boa, cara, é uma empresa boa. Aí quando é uma empresa assim que eu vejo que é tipo a pau, eu digo, cara, faz o seguinte, não me mostre o preço não, mas o que ele tá lhe entregando? Ele tá me entregando isso de potência. Deixa eu ver o que eu consigo melhorar aqui. Aí é briga de número, né? Aí é uma briga saudável, entendeu? É mais ou menos assim que a gente faz lá. Cara, massa. Eu queria entender um pouco, até pra gente ir caminhando aqui para uma parte mais final da conversa, como transmitir, e aqui já eu acho que é um desafio que todo empresário tem, que como que uma empresa começa geralmente? O cara começa ali um sócio, mas costuma começar uma coisa pequena, você vai testando, opa, deu certo, tá dando certo, vamos melhorando, aumentando, crescendo, mas sempre chega uma hora que aparece um negócio chamado equipe de vendas. E quer queira, quer não, toda empresa, a identidade que é criada para aquela empresa, ela é muito parecida com a identidade do dono da empresa. Então, e tem locais que é claro, inclusive, tem empresas que você entra, você sente até o cheiro do dono ali onde você está entrando, né? E esse jeito de ser do dono, ele passa muito no DNA da empresa. Como que o Simon, eu acho que tu já respondeu parte disso quando tu falou do Academy, né? Onde a parte educacional, tu transfere isso para os vendedores, para os consultores, mas como que tu consegue transmitir ainda mais essa cultura, esse cuidado lá para o consultor na ponta, né? Cara, toda semana nós temos reunião de alinhamento. Eu chego junto. Eu faço mentoria com meus consultores. Eu digo, cara, eu tenho um grupo de consultores aqui, eu digo, minha agenda está aberta para consultoria, ou para mentoria. E eu atendi um em um. Eu sei quem é o cara que é bom no comércio, quem atende residência. Eu sei o cara que é bom que atende comércio de médio porte. Eu sei o cara que é bom em atender clientes de grande porte. Eu sei. E aí eu faço uma mentoria. Eu participo de reunião com eles. Eu gosto disso, né? É claro que com a capilaridade do negócio, com o crescimento da empresa, eu não posso estar em todas. Mas a minha galera é bem treinada.
E aí quando eu não posso, eu tenho um coordenador que eu mando, cara, vai lá, atende. E o cara, e um dia desse eu tive uma reunião com um consultor e o cara disse, fulano fez isso. Aí eu disse, cara, era o que a gente fazia, entendeu? Então, os caras bebem da fonte, né? Os caras bebem da fonte ali, direto. Todo dia a gente faz evento, a gente promove eventos de confraternização. Eu acho que tem que gerar essa familiaridade, né? Quando você pega assim, uma família e o pai é presente, os filhos eles têm eles herdam algumas características, os valores, a postura, né? A índole, eles herdam isso. E a mesma coisa é uma empresa. Se o dono ele transmite isso com clareza, os funcionários recebem, né? Os colaboradores recebem. E a gente procura tratar todo mundo assim, né? Tratar de maneira pessoal, a gente se preocupa quando um colaborador está passando por um problema. A gente chega junto, a gente chama para conversar, a gente senta, a gente sai, a gente conversa não só de business, mas da vida pessoal também. A gente procura participar de forma ativa, entendeu? Então, essa empatia, essa humanização que a gente tem na empresa faz parte do conceito de sustentabilidade. Entendeu? A sustentabilidade social. Então a gente consegue proporcionar um ambiente harmônico de trabalho, né? E gera fidelidade. O pessoal acaba gerando tanta identidade, o pessoal veste a camisa mesmo. Tem uma situação muito engraçada na nossa empresa, que eu e o Vinícius somos torcedores do Fortaleza doente, né? E aí, boa parte dos nossos colaboradores são tricolores, então a gente tem um grupo que é só dos tricolores, entendeu? Aí a galera vai pro estádio, a gente vai pro Castelão assistir jogo, fica todo mundo lá embaixo. Então virou uma turma de amigos, realmente virou uma família, entendeu? E isso que é interessante. E aí isso faz com que a nossa identidade transborde de maneira natural para cada colaborador. Já virou pergunta do RH lá na hora de contratar? Tosse Fortaleza? Rapaz, todo mundo pergunta aí. Que a gente, o pior que quase não entra torcedor do Ceará lá. Aí quando entra, vixe, isso aí deve ser muito bom mesmo, porque entrou porque tá Ceará. Mas, assim, a gente não leva em consideração isso. E se duvidar, ainda converte o cara, né? Nessa situação que tá hoje, a gente acaba convertendo mesmo. Cara, 2 perguntas rápidas pra gente finalizar. Primeiro trimestre de 2023, qual foi o raio-x e expectativas daqui para frente? Rapaz, foi desafiador. Desafiador, a gente está falando de janeiro e fevereiro, meses que o mercado sofreu um baque. Pra você ter ideia, antes da 14.300, eu nunca disse para nenhum cliente, e sempre induzi meus consultores a não dizerem que não ia valer mais a pena. Mas o mercado todo disse. Vai que não vai valer mais a pena a partir da 14.300. Vai que não faz mais sentido. Eu disse, cara, o pior... Hoje o que eu dizia, é excelente. Vai deixar de virar excelente para ficar bom. Aliás, muito bom. Mas como? A gente fez até uma simulação lá na época, não tinha muita informação ainda, mas na época a gente fez uma simulação lá, que, cara, com simultaneidade tu vai economizar 70%. Aí o cara, poxa, é ruim economizar 70% da tua conta? Não, é bom. Agora sim, hoje é excelente. Então eu sempre procurei trabalhar isso porque eu sabia que isso não era bom. Uhum. Eu tava sentindo que isso não era bom. O que aconteceu? O baque, o mercado. Não vale mais a pena. Não vale mais a pena. Aí eu tive. Aí o que acontece, Pedro? Eu enxergo que a gente começou de novo. Voltamos para a estaca zero. Reeducação. Catequização do mercado agora, mostrando que vale a pena. E aí foi o que aconteceu. Janeiro e fevereiro foram meses difíceis. A gente sobreviveu por conta do planejamento financeiro que a gente tem, né? As vendas foram fracas mesmo, assim, foi bem desafiador, mas a gente ainda conseguiu extrair do fruto da 14.300, que eram projetos que foram ingressados em dezembro. No final do ano. No final do ano. Então, isso fez com que a gente se mantesse de forma mais equilibrada, né? E aí eu noto que o mercado agora está se movimentando. A diferença: o vendedor de placa ele vai ser extinto. Eu enxergo a extinção do vendedor de placa e a permanência de consultores. O cara que não se profissionalizar hoje no mercado solar, ele não é sustentável, ele não se sustenta. Ele pode até fazer umas vendas, mas ele vai sair. Ele não vai conseguir responder não vai conseguir tirar a dúvida do cliente, ele não vai conseguir responder à altura do nível dos clientes, porque hoje o cliente já entende como é que funciona. Você não precisa explicar que placa solar vale a pena.
Você não precisa explicar que a manutenção é baixa. Você não precisa explicar que não tem emissão de CO2. Você não precisa explicar mais nada, o cliente já sabe. Cara, hoje de manhã, eu até te respondi no zap, cara, eu tô saindo aqui de uma cliente e tal. Eu tava numa cliente de 70 anos de idade. E ela tava do lado da irmã dela, que eu acho que tinha um pouco mais. E a gente conversando, teve uma hora que ela disse assim, Pedro, isso, não é verdade? Aí eu comecei a achar graça e disse, E ela, eu pesquisei no YouTube. A informação está muito fácil hoje, né? E eu achei engraçado que mesmo sendo uma senhora já mais idosa, tá lá no YouTube, cara. A informação tá fácil. Às vezes não é uma informação perfeita, né? Porque, enfim, tem N coisas, mas a pessoa ela não começa mais do zero, como antigamente. Total. Né? E assim, o cara ele tem que estar ciente. O cara tem que ser especialista. E eu tô alertando meus consultores hoje, olha, vamos treinar, galera. E eu tô treinando, a gente faz evento de treinamento, a gente faz reunião de alinhamento. Cara, eu invisto meu tempo no treinamento dos meus consultores, para que eles tragam a solução para o cliente. Tem a operação que eu tenho que mesclar N opções para o cliente, não é só botar a usina. Eu boto uma usina solar, eu boto um sistema off-grid para determinado período, e ali naquela segunda opção eu migro ele para o mercado livre. E aí eu faço um bem bolado, fazendo com que ele economize 80%. Poxa, aí eu trabalho com um sistema grid zero para não aumentar a demanda do cara, eu trabalho com... Enfim, eu vou prestando uma consultoria. E aí, o que eu estou me deparando hoje? Principalmente quem quer atuar no mercado de grandes clientes. Grandes clientes não é para amador, é para profissional. Porque assim, tu vai para uma reunião com um grande cliente, ele tem uma engenharia. O cara vai te analisar. Ele já sabe o que ele quer. Ele quer ser surpreendido. E se tu falar besteira, tu tá fora. Entendeu? Ele não quer um instalador de placa. Ele quer uma empresa que vai resolver o problema dele. A gente pegou uma situação agora onde a gente tem que estudar. Eu tenho que pegar a conta de energia do cara e estudar. O que é ponta, qual é o consumo ponta, fora a ponta, o que eu posso trazer para ele na questão lá do consumo fora a ponta, o que eu posso apresentar para ele como solução para o reativo dele, né? O que eu posso fazer aqui de estudo para ele não perder esse benefício aqui, como é que eu posso trabalhar isso e aquilo. E eu vou fazendo uma consultoria e apresento para ele um pacote de produtos e serviços. Cara, vamos fazer isso, essas tuas empresas aqui, a gente vai migrar elas para o Mercado Livre, isso daqui, porque vale a pena, assim assado, a gente entra com a autoprodução, bota aqui placa solar aqui, assim assado, tu não precisa fazer uma usina tão grande, aqui a gente já faz uma usina mais assim assado, essas de grupo B a gente vai deixar assim assado, trabalhar com GD assim assado, e essa daqui a gente vai trabalhar dessa forma, porque não faz sentido fazer usina para essa. Qual é o cara que quer vender para o cliente que não faz sentido botar usina? Mas a gente dá uma consultoria, dá um pacote completo. Aí o cara olha lá, uma conta linda de 200 mil reais, ixi, eu tô aqui com 10 contas que dá 300 mil reais em conta. E o cara quer implantar uma usina para gerar isso e não faz sentido. O cara não sabe nem o que tá vendendo. O cara tá só convertendo conta em energia solar, exatamente. Acabou. A conta, ele faz a conta de padeiro. E aí é onde está o grande diferencial, a virada da chave. Hoje a gente tem um bom posicionamento no mercado, eu treino meus consultores para esse tipo de consultoria. A gente, esses dias mesmo, a gente passou uns 2 dias, estudando conta de energia. Cara, e eu botei a equipe de engenharia na mesa de reunião, bora, solução, o que tu faria? Eu faria isso, anota. Isso aqui, no final das contas a gente montou um negócio massa, que ninguém apresentou pro cara. E o cara disse, rapaz, eu quero ser surpreendido, porque ninguém, até agora, o pessoal só falou a mesma coisa. E pra mim não faz sentido, porque o payback ficou tipo 12 anos, 15 anos. Pô, e a gente conseguiu uma solução lá que o payback do cara ficou em 2 anos, 3 anos. Sabe, não tô atendendo 100%, não atende 100%. Não, mas eu vou trazer a solução que vai proporcionar 40% de economia pro cara. Vamos ver se ele não quer. Investindo 40% de economia com um retorno de 4 anos, 3 anos. O cara aceita, ele não quer 12 anos. 15 anos, 20 anos. Cara, 15 anos, não sei nem se eu vou estar vivo, eu acho que vai morrer. Quem vai cuidar e dizer que é meus filhos, não sei nem se isso daí se paga, não faz sentido. E aí é esse tipo de engenharia que tem que ser feita. Que aí é o que eu digo, o vendedor de placa vai estar fora. Só vai ficar consultor, o cara tem que ter cabeça, o cara tem que estudar, o cara tem que se debruçar ali na conta de energia do cliente, o cara tem que estudar a legislação para saber se faz sentido, se não faz, o que ele vai perder, o que ele vai ganhar. E aí é consultoria. Consultoria. Eu enxergo o mercado de energia. Quem quer trilhar um caminho próspero, um caminho sólido no mercado de energia, ele tem que ser esse consultor.
Agora, se o cara, não, eu quero tirar uma graninha aqui durante o período, vender uns 3, 4 projetos, ele vai virar um vendedor. Mas ele tem começo e fim já previsto no mercado. Essa é a forma que eu enxergo. A gente, inclusive, eu disse no começo que a gente ia entrar no ponto quando deixou de ser Whey energia solar, né? Para Whey sustentabilidade, mas eu acho que esse ponto vai ficar para um outro momento. Mas eu acho que tu deu até uma prévia agora sobre essa temática de Exato. Não ser só uma empresa de energia solar, mas se posicionar de modo a entregar uma solução. Exatamente. Pro cara, né? E que isso seja sustentável, que isso traga economia. Nem sempre a economia, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, não é a economia que eu quero, é a economia que o cliente precisa. Exatamente. E que casa ali também, no final das contas, com um bom investimento financeiro. Exatamente. Se o cara entender essa sacada, ele desenrola, entendeu? E o cliente, o player grande, ele quer isso daí. Ele não quer um vendedor de placa, porque todo dia bate 500 falando a mesma coisa. Ele quer um cara que fale o que ninguém falou ainda, que apresente o que ninguém apresentou ainda. E a gente sabe que nem todo mundo está disposto a gastar energia, a se desenvolver, a se capacitar para desenvolver um trabalho de qualidade. Por isso que eu acho que o mercado solar ele vai dar uma triagem. Sempre vai ter essa galera que do oba-oba, mas a galera que é boa mesmo, ela vai se tornar sólida. Vai ter espaço, assim, a galera vai ficar, entendeu? É o que eu enxergo. Massa. Cara, show de bola, papo sensacional. Mas, quem quiser te achar aí, como que faz, onde que procura? no meu Instagram, @SimonRafaga, SimonRafaga, só tem eu, você botar lá, um cara, tô até bonitinho de blazer e tal. Aí temos das minhas empresas, né, da Whey Sustentabilidade, que é a nossa empresa de energia solar. Não é só energia solar, né? É uma empresa de sustentabilidade. A Estúdio Projetar, que é @Estúdio Projetar, com é estúdio, né? O Whey é caminho em inglês, né? WAY, sustentabilidade, @Whey Sustentabilidade. A Hope é @Hope Incorporações, HOPE Incorporações. E Grupo Arcos é o Grupo Arcos. Se botar lá, tem lá. Se você entrar na minha rede social, tem os perfis. O teu deve ter o link de todas, de né? todas. Aí você clica lá, vai olhando, aí você consegue acompanhar os nossos trabalhos. Eu estou constantemente postando alguma coisa. Nas minhas redes sociais eu falo sobre muita coisa. Eu falo sobre mercado imobiliário. Às vezes eu falo sobre mercado financeiro. Às vezes eu falo sobre energia solar. Às vezes eu falo... Enfim, eu procuro sempre estar transmitindo um pouco que eu sei, compartilhando ensinamento, compartilhando conteúdo com a galera. Massa. Beleza? E uma mensagem final aí para o integrador que quer se posicionar melhor esse ano, não quer ser só o Zé da placa, né? Mas um cara que realmente vai construir um negócio. O que é que você deixa aí de mensagem para ele? Integrador, se esforce. Assim, eu acho que hoje o integrador ele é convidado a sair da zona de conforto. Ele é convidado a se capacitar. Hoje a informação ela chega muito fácil. Então, saia da zona de conforto, deixe de fazer o que todo mundo faz, procure fazer o diferencial, ser um diferencial no setor, que aí você vai ter seu espaço no mercado. Se você fizer o que todo mundo está fazendo, você vai estar brigando com qualquer um, você vai ser só mais um. Então, se capacitem, saiam da zona de conforto, porque tem espaço, o mercado ainda é muito grande, vai crescer demais, né? Não é o fim, a gente está só começando, né? E só vai ficar quem tiver disposição para desbravar esse mercado, se capacitando, se desenvolvendo e contribuindo aí para a construção desse mundo melhor através da sustentabilidade. Show! Se você tiver gostado, curtiu esse papo aqui, não deixe de enviar ele para pelo menos 2 amigos teus, 2 integradores, 2 grupos que tu participa aí da turma do mercado e vamos fazer com que essa mensagem chegue cada vez mais longe. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, seja o que for, deixa por aqui também nesse vídeo ou nesse áudio, independente de onde tu esteja acompanhando. Muito obrigado pela presença, a gente se vê no próximo episódio. Até mais!